Na semana passada, aconteceu a cúpula da OTAN na Lituânia. O tema central das discussões foi a guerra na Ucrânia e as tensões com a Rússia, assim como a adesão da Suécia à organização. A cúpula, que aconteceu em uma ex-república soviética, trouxe à tona o debate sobre a expansão da organização, assim como as possíveis consequências negativas desse avanço rumo ao leste. Em países como a Alemanha e a própria Suécia, aconteceram manifestações contra a aliança militar. Ainda assim, as pesquisas mais recentes mostram que o apoio sueco à adesão cresceu de 28% em abril de 2014 para 62% em maio de 2023. So these countries gain. Esses países ganham, pelo menos eles acreditam que ganham, uma segurança extra. Eles entram para a organização que é no limite garantida pelo poder dos Estados Unidos. E por poder dos Estados Unidos, eu quero dizer poderio militar, que ainda é o maior do mundo. Podem existir algumas perguntas sobre se o país entraria mesmo em guerra por esses países e mesmo se conseguiria defendê-los de um ataque russo no futuro, mas entrando para a OTAN, eles ganham a garantia do artigo 5º, que é basicamente um compromisso dos Estados Unidos de entrar em guerra por esses países. Na cúpula, Joe Biden afirmou que a OTAN é uma âncora da paz no mundo. Em muitos países membros, porém, inclusive nos Estados Unidos, cresce o número de pessoas que discordam dessa opinião. Medea Benjamin, do grupo pacifista Code Pink, é uma delas. As pessoas comuns são as que perdem com essa história e, infelizmente, os governos conseguiram convencer as pessoas de que é do interesse delas entrar para a OTAN, mas isso é pura propaganda. E se olhamos para além da propaganda, a gente percebe que a maior aliança militar do planeta nesse momento é a OTAN, e a OTAN só conhece uma coisa: guerra, guerra e guerra. Ela não faz nada para promover soluções diplomáticas, que é o que precisamos. Diplomatic solutions, which is what we need. A Lituânia vai completar 20 anos dentro da OTAN no ano que vem. O país é um dos 15 que se juntaram à aliança militar após o fim da Guerra Fria, sem contar com a Alemanha Oriental. A Rússia afirma que a expansão foi uma quebra de acordo e uma ameaça à segurança do país. Existia um entendimento, um acordo político feito entre líderes americanos, soviéticos e com apoio da Alemanha Ocidental. Não era um acordo formal, não foi colocado no papel, mas em fevereiro de 1990, várias conversas aconteceram e todas prometeram que, se a União Soviética concordasse com a unificação da Alemanha, a OTAN não expandiria uma polegada para o leste. 1 inch to the east. A cúpula solidificou o retorno da imagem da Rússia como grande inimiga do Ocidente, mais de 30 anos após a queda da União Soviética. Para os líderes ocidentais, o Kremlin é o único responsável pela guerra na Ucrânia, mas cada vez mais vozes dissonantes fazem coro a uma ideia de responsabilidade compartilhada. É só culpa da Rússia no sentido de que a Rússia nunca deveria ter invadido, mas a gente precisa olhar para o contexto e ver as provocações do expansionismo da OTAN, que muita gente nas últimas décadas afirmaram que levaria exatamente para isso, instabilidade, forçaria a Rússia a reagir, e foi isso que aconteceu. Se a OTAN não tivesse expandido, essa guerra não teria acontecido. If NATO had not expanded, this war would not have happened. No que diz respeito às questões práticas da guerra, os Estados Unidos e a Ucrânia defenderam a doação de bombas de fragmentação para serem usadas contra a Rússia. O armamento é tido como extremamente perigoso para civis e pode permanecer sem detonar por décadas em terrenos do país. Para o Code Pink, nessa história toda, a melhor posição é a do Brasil. A maioria global está na mesma página que o presidente Lula. Na verdade, olha para Lula como um herói nessa história. Porque quando Biden o pressionou para enviar armas, ele disse que não queria entrar para a guerra e que queria acabar com a guerra. E é isso que o povo em todo o mundo quer ver. Pedro Aquino Paiva, de Nova York, para a TV 247.